Tenho 70 anos e hoje, sentada nesta poltrona que já viu tantas manhãs e tantas lágrimas, sinto o peso do mundo sobre meus ombros. A luz suave do entardecer atravessa a janela e parece querer aquecer minha alma, mas tudo o que sinto é um frio enorme dentro do peito. Minha vida nunca foi fácil, mas nada me preparou para o que estou prestes a contar. Antes de seguir, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. É muito importante para mim que essa história chegue até quem precisa ouvir, porque o que vivi pode parecer inacreditável, mas é real, cru e doloroso. E eu preciso desabafar. Criei minhas 2 filhas, Clara e Marina, sozinha. Meu marido morreu cedo, e eu, sem outra escolha, me dediquei a elas com todas as forças que eu tinha. Cada manhã era uma batalha para garantir que elas tivessem o que comer, roupas limpas e um teto seguro. O amor que sentia era imenso, puro, um amor que não cabia no meu coração. Mas nos últimos meses, algo mudou. Clara e Marina começaram a agir diferente. Meus olhos, mais atentos, perceberam olhares trocados, sussurros abafados e um distanciamento cruel. Aquelas meninas que me abraçavam e pediam conselhos agora falavam com uma frieza que cortava mais que qualquer faca. Um dia, chegaram até mim, com sorrisos que não alcançavam os olhos, dizendo que queriam planejar uma viagem para cuidar melhor de mim, para organizar o futuro. O jeito como Clara falou, com uma voz baixa e ríspida, me deixou gelada. Mãe, a casa, a gente precisa conversar sobre ela. Eu não entendi. Aquilo parecia um aviso velado, mas eu preferi não acreditar. Aos poucos, descobri a verdade, que me despedaçou. Elas haviam combinado entre si um plano cruel. Tirar minha vida para ficarem com a casa que, durante décadas, foi meu lar, meu porto seguro, o único lugar onde minhas lembranças boas ainda viviam. Sentir que aquelas paredes poderiam ser tomadas por elas, que nem sequer hesitariam em me abandonar, foi como levar um soco no estômago. Busquei ajuda. Falei com vizinhos, contei o que sentia, procurei um advogado para entender meus direitos, mas ninguém parecia acreditar em mim. Como acreditar numa senhora de 70 anos, sozinha, contra suas filhas? A dúvida, o medo e a tristeza me afundaram numa solidão tão profunda que parecia que eu estava morrendo aos poucos. Se você está gostando da história até aqui, não esqueça de se inscrever no canal para não perder o que ainda vou revelar. Minha vida virou um emaranhado de segredos, traições e uma vontade imensa de justiça. E isso tudo está só começando. As noites são as piores. Quando a casa fica silenciosa, sinto a presença delas em cada canto. O medo não é só do que possam fazer, mas do que já fizeram comigo sem que eu percebesse. Lembro de cada palavra falsa, cada olhar vazio e a sensação de que tudo o que construí poderia desabar num instante. Mesmo assim, uma chama teimosa arde dentro de mim. Não vou me deixar vencer pelo medo ou pela traição. Tenho 70 anos, sim, mas ainda guardo em mim a força que criei minhas filhas. Agora, vou usar essa força para lutar. A justiça, mesmo que tardia, pode vir de onde menos esperam. E eu vou mostrar isso para elas. Depois de perceber a gravidade da situação, comecei a prestar atenção em cada detalhe, em cada conversa que minhas filhas tinham quando achavam que eu não estava ouvindo. Elas falavam sobre documentos, sobre como fariam a papelada parecer tudo legal, sem que eu tivesse chance de contestar. Meu coração apertava cada vez mais. Uma noite, ouvi claramente Marina dizer a Clara que o plano precisava ser rápido, antes que algum parente distante aparecesse e atrapalhasse tudo. Essa conversa gelou minhas veias. Como elas podiam falar assim da própria mãe? Como puderam planejar algo tão cruel? Eu me sentia presa dentro da minha própria casa, um lugar que deveria ser o meu refúgio, mas que agora se tornava uma armadilha. As paredes pareciam sussurrar contra mim, e o medo virou companheiro constante, acompanhando meus passos a cada cômodo. Eu não sabia em quem confiar. Meus amigos da igreja tentavam me confortar, mas eu sentia que eles não compreendiam a profundidade daquela traição.
Quem esperaria que as próprias filhas planejassem a morte da mãe? Isso não deveria existir, mas estava acontecendo comigo. Se você está acompanhando essa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Histórias de traição. E coragem como essa precisam ser contadas. Eu repito, tentando transformar a dor em força, porque falar ajuda a resistir. Decidi que precisava ser inteligente, não podia agir com medo ou raiva, senão elas iriam me derrotar facilmente. Comecei a guardar provas em segredo. Mensagens, bilhetes, qualquer coisa que pudesse provar que elas tinham intenções ruins. Eu não podia perder a casa que era minha vida. Clara, a mais velha, sempre foi a mais fria. Tinha um olhar calculista, um sorriso que nunca chegava aos olhos. Marina, por outro lado, parecia mais arrependida, mas eu não podia confiar. Aquele arrependimento podia ser apenas parte do plano, uma maneira de me enganar até o último momento. Passei a usar a velha câmera de vídeo que meu neto me deu para registrar as conversas delas. Sabia que não seria fácil, mas precisava documentar tudo. A sensação de espionagem do próprio lar era amarga, mas era a única forma de lutar. Cada dia era um teste de resistência. Eu acordava com um peso no peito, me perguntando se aquele seria o dia em que tudo terminaria. A solidão aumentava, mas também crescia dentro de mim a vontade de mostrar que ainda tinha voz e poder. Sabia que minha história poderia ajudar outras pessoas a perceberem que, às vezes, o perigo não está fora, mas dentro da própria casa. E era por isso que eu precisava contar, precisava que o mundo soubesse. Minha luta estava longe de acabar. Uma tarde, enquanto eu arrumava a cozinha, ouvi Clara falando no telefone com alguém que não conhecia. A voz dela estava baixa, quase sussurrando, mas não consegui evitar captar algumas palavras. Rapidez, documentos, dividir o imóvel. Meu coração disparou. Foi nesse momento que percebi que o plano delas estava muito mais avançado do que eu imaginava. Elas já estavam negociando com pessoas que queriam tomar minha casa, como se eu fosse um objeto descartável. Aquilo me encheu de um misto de raiva e tristeza que me fez querer gritar. Eu pensei em confrontá-las, em exigir explicações, mas sabia que isso seria perigoso. Elas poderiam acelerar tudo e eu poderia perder minha única herança. Então, decidi manter a calma, esconder meu medo e preparar meu contra-ataque. Minha memória começou a relembrar momentos bons, tentativas de amar e perdoar. Eu tinha a esperança de que pudesse haver alguma humanidade em Clara e Marina, mas a realidade era outra. Elas já tinham traído o que era mais sagrado para mim. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e deixe seu like. Acompanhe comigo cada passo dessa luta que parece impossível, mas que eu recuso a perder, eu dizia, tentando manter a esperança viva para mim e para quem me assistia. Em uma noite especialmente difícil, Marina veio até mim, com olhos marejados, pedindo perdão. Disse que estava arrependida, que tudo tinha fugido do controle. Minha alma se partiu, mas o medo falou mais alto. Eu não podia confiar, não mais. Eu sabia que essa aparente fragilidade poderia ser uma armadilha, uma maneira de me enfraquecer para que eu entregasse tudo sem resistência. Me mantive firme, embora o coração doído implorasse por um abraço verdadeiro. As noites começaram a ficar ainda mais longas e silenciosas. Às vezes, eu ficava acordada, escutando os passos delas no corredor, o som da chave girando na porta, e me perguntava se aquela casa ainda seria minha pela manhã. Comecei a fazer planos para proteger o que era meu. Falei com um advogado de confiança, alguém que entendeu a gravidade da situação e prometeu ajudar. Não podia mais esperar ou depender da bondade das minhas filhas. A luta era minha. A sensação de solidão se misturava com uma força nova, inesperada. Eu estava prestes a virar o jogo. Não importava a idade, não importava o cansaço. Eu iria lutar até o fim pelo que era meu, pela minha dignidade e pelo meu direito de viver. Durante dias, fiquei observando cada passo delas, disfarçando meu medo com um sorriso que não chegava aos olhos. Cada gesto, cada palavra dita de forma casual, escondia uma ameaça que só eu parecia enxergar. Era como caminhar numa corda bamba, onde um deslize poderia ser fatal.
Clara passou a evitar meu olhar, mas Marina, às vezes, me lançava olhares cheios de culpa. Ou seria só uma encenação? Eu já não sabia distinguir o real do falso, e isso me consumia. Uma tarde, encontrei um bilhete escondido atrás de um quadro na sala. Nele estava escrito um plano para alterar o testamento da casa. Aquilo foi a prova final de que minhas filhas estavam mesmo conspirando contra mim. O choque foi tão grande que tive vontade de desistir, mas um fio invisível me puxava para a frente. Eu precisava agir rápido e com inteligência para não perder tudo. Se você está gostando da história, deixa seu like e se inscreve no canal. Essa luta de uma mãe contra suas próprias filhas é uma lição dura, mas necessária. Eu falava para a câmera, tentando transformar minha dor em coragem. Comecei a registrar cada conversa suspeita, a salvar mensagens no celular e até a anotar tudo em um caderno escondido. Cada detalhe poderia ser a peça-chave para a minha vitória. Uma noite, quando Clara e Marina achavam que eu dormia, eu as ouvi discutindo sobre acelerar o processo caso eu continuasse resistindo. O frio no meu corpo voltou com força total. Elas não tinham limites. Me senti pequena, mas não derrotada. Afinal, o que me sustentava era o amor pela casa que era mais que um imóvel. Era meu passado, meu presente e, eu esperava, meu futuro. No dia seguinte, fui até o escritório do advogado. Ele me garantiu que havia maneiras legais de bloquear qualquer mudança no testamento sem meu consentimento. Senti uma chama de esperança acender em meio à escuridão. A partir dali, comecei a traçar um plano para proteger tudo o que era meu. Eu não seria vítima fácil. Minhas filhas, por mais cruéis que fossem, ainda teriam que me enfrentar. Com o apoio do advogado, comecei a entender que a justiça podia sim ser uma aliada. Ele me explicou sobre documentos legais que eu podia usar para garantir que a casa continuasse sob meu nome, mesmo contra a vontade das minhas filhas. Esse conhecimento me deu uma força que eu não sentia há meses. Era como se, aos poucos, eu estivesse reconquistando meu território, não só físico, mas emocional. A casa, minha vida, não seria tomada sem uma luta. Mas o que mais doía era perceber que aquelas duas meninas, que eu criei com tanto amor, agora me viam como um obstáculo, um incômodo que precisavam eliminar para seguir com seus planos egoístas. Cada vez que as via, sentia uma mistura de tristeza e raiva que me fazia questionar se algum dia elas realmente me amaram ou se tudo não passou de uma mentira doce demais para ser verdade. Se essa história está mexendo com você, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para acompanhar os próximos capítulos. Minha luta está longe de acabar, eu dizia, tentando encontrar nas palavras um pouco de esperança. Comecei a organizar meus documentos, guardei-os em um cofre que comprei secretamente. Não queria que elas tivessem sequer a chance de mexer nas minhas coisas. A paranoia invadiu minha mente, mas era necessária. Clara continuava com seu olhar distante, mas Marina tentou se aproximar algumas vezes, oferecendo ajuda, dizendo que queria o melhor para mim. A dúvida era minha pior inimiga. Seria sincera ou uma peça do plano cruel? Eu não podia me permitir fraquejar. Qualquer gesto de confiança poderia ser usado contra mim. Tive que fortalecer meu coração, mesmo quando ele parecia prestes a quebrar. Numa dessas conversas, ouvi-as dizer que tinham um contato que poderia acelerar o processo de posse da casa. Alguém fora da família, um estranho. A ideia de que terceiros estavam envolvidos aumentava ainda mais meu medo. Mas, no fundo, uma voz interior me dizia que, apesar de tudo, a justiça poderia prevalecer. Eu precisava ser forte, esperar o momento certo para agir e, acima de tudo, não perder a fé em mim mesma. O tempo parecia correr contra mim, mas eu me recusava a desistir. Cada dia trazia uma nova camada de angústia, mas também de aprendizado. Comecei a me fortalecer não só pela casa, mas pela minha dignidade, pelo direito de envelhecer com respeito. À medida que o plano das minhas filhas se desenrolava, percebi que não era só a casa que estava em jogo. Era a minha vida inteira, todas as memórias que construí ali,
todos os momentos que jamais poderiam ser esquecidos ou destruídos. Por mais que minha alma estivesse cansada, comecei a entender que minha história precisava ser contada. Não só para mim, mas para outras pessoas que possam estar vivendo traições silenciosas dentro de seus próprios lares. Se você está se emocionando com essa luta, inscreva-se no canal e deixe seu like. Juntos, podemos dar voz a quem não tem mais forças para falar, eu dizia, enquanto segurava a câmera com mãos trêmulas. As conversas entre Clara e Marina ficavam cada vez mais tensas, os planos mais apressados. Eu sabia que elas estavam com medo de que eu pudesse reagir. E eu iria reagir, custasse o que custasse. Em um dia chuvoso, quando a casa parecia refletir minha tristeza, eu encontrei uma carta escondida dentro de um dos meus livros antigos. Era uma mensagem de Clara para Marina, detalhando o que fariam para garantir que a casa ficasse com elas. Ler aquelas palavras me dilacerou por dentro, mas também acendeu uma chama de revolta. Eu não podia deixar que o sangue de minha vida fosse manchado por essa traição. Aquele papel se tornou minha arma silenciosa. Passei a planejar cada passo com cuidado, até mesmo meus movimentos dentro da casa. Já não era mais apenas a dona daquela casa. Eu era uma guardiã da minha própria história. O advogado me alertou para ter cuidado. Ele disse que, se as filhas descobrissem que eu estava agindo, poderiam tentar me intimidar, me pressionar de formas ainda mais cruéis. Mas, apesar do medo, eu sentia que estava finalmente encontrando minha força. Eu não era mais uma vítima passiva. Eu era uma mulher pronta para lutar até o fim. A tensão dentro da casa se tornava quase insuportável. Cada conversa abafada no corredor, cada risada contida, me fazia imaginar os piores cenários. Mas eu me mantinha firme, porque sabia que essa era uma batalha de vida ou morte para mim. Uma noite, Clara chegou mais tarde do que o usual, com o rosto duro e sem explicações. Eu percebi que algo havia dado errado para elas, e isso me deu um fio de esperança. Ainda havia uma chance de vencer. Enquanto elas discutiam sobre o próximo passo, decidi me aproximar mais do advogado. Marquei reuniões secretas, levei os documentos que havia guardado com tanto cuidado. Era o momento de consolidar minha defesa. Eu precisava provar que a casa era minha e que qualquer tentativa de tomar posse sem meu consentimento seria ilegal. Meu advogado falou que, com as provas que eu tinha, poderíamos barrar qualquer ação delas. Se essa história está mexendo com você, por favor, inscreva-se no canal e deixe seu like. Acompanhe comigo cada detalhe dessa luta cheia de reviravoltas. Eu dizia, tentando usar cada palavra para me fortalecer. Marina continuava a tentar se aproximar, e eu ficava em dúvida se aquela era uma tentativa de trégua ou uma nova armadilha. Meu coração estava dilacerado, mas minha mente precisava estar fria e calculista. Certa tarde, encontrei Clara mexendo em papéis antigos na sala. Ela tentou esconder, mas eu a enfrentei. A raiva dela foi tão intensa que vi uma faísca de medo em seus olhos. Talvez eu estivesse mais perto de vencer do que imaginava. Comecei a me sentir menos sozinha nessa batalha. Meu advogado e alguns poucos amigos que ficaram ao meu lado começaram a me dar força. Eu não era mais uma senhora indefesa. Eu era uma força da natureza. As noites ainda eram longas, mas eu comecei a dormir um pouco melhor. A esperança, embora pequena, começava a brotar onde antes havia apenas medo e tristeza. No fundo do meu coração, eu sabia que o pior ainda estava por vir. Mas eu estava pronta para enfrentar tudo, porque aquela casa era mais que um imóvel. Era a minha história, e eu não permitiria que ela fosse apagada. A casa parecia respirar junto, comigo, como se sentisse o peso daquela tensão que crescia dia após dia. Cada móvel, cada quadro pendurado na parede, carregava memórias que elas pareciam querer apagar com o frio de suas atitudes. Eu caminhava pelos corredores com passos lentos, quase reverenciando aquele lugar, porque ali estava a minha vida, meu passado, meu santuário. Uma tarde chuvosa, enquanto a água escorria pelas janelas, ouvi uma discussão violenta entre Clara e Marina na cozinha. As vozes delas cortavam o silêncio como navalhas. Clara gritava que não podiam esperar mais,
que tinham que acabar com isso de uma vez, enquanto Marina chorava, pedindo calma, tentando adiar o inevitável. O contraste entre o desespero frio da irmã mais velha e a fragilidade da mais nova me dilacerava a alma. Eu fiquei escondida no corredor, com o coração batendo tão forte que parecia que sairia pela boca. Cada palavra que eu ouvia era uma punhalada. Ela não pode mais atrapalhar, não pode ficar no caminho, dizia Clara, e aquela frase ecoou na minha mente como uma sentença final. Era ali, naquele instante, que eu entendi que elas realmente haviam combinado tudo para me destruir, não apenas me afastar, mas me apagar. A vontade de chorar me invadiu, mas eu tinha que resistir. Um pranto silencioso desceu pelo meu rosto enquanto eu voltava para o meu quarto, tentando manter a compostura. Era um duelo interno brutal. O amor que ainda sentia por aquelas filhas se misturava ao medo, à raiva, à sensação de abandono mais profunda que já experimentei. Naquela noite, sentei-me com a câmera na mão, gravando a mim mesma. A voz saía trêmula, mas firme. Eu não vou deixar que elas tomem o que é meu. Esta casa, esta vida, são a prova do que construí. A traição dói, mas a justiça ainda pode prevalecer. Falar para a câmera virou meu refúgio, uma forma de não me perder completamente naquele mar de dor. Os dias seguintes foram um misto de vigilância e pequenos momentos de esperança. Vi Marina se aproximando com um olhar hesitante, tentando conversar, mas eu me mantive fria, protegida atrás do muro invisível que construí para não ser ferida novamente. Sabia que qualquer passo em falso poderia ser usado contra mim. E antes, uma tarde silenciosa, encontrei um velho diário que havia escrito há anos, escondido no fundo de uma gaveta. Folheei as páginas amarelecidas e me perdi nas palavras do passado. Memórias de esperança, de sonhos para aquelas meninas que agora me queriam destruir. Foi uma sensação agridoce, um lembrete de tudo o que fora e do que se perdeu. Um plano começou a se formar na minha mente, claro e preciso. Não seria uma luta apenas de documentos ou provas, mas uma batalha para despertar consciência, a minha e a delas. Eu precisava mostrar para Clara e Marina que eu ainda existia, que não era uma sombra para ser esquecida. A tensão aumentava. E a casa, antes tranquila, agora parecia uma prisão. As paredes guardavam segredos, as janelas testemunhavam olhares desconfiados. Eu sabia que precisava agir rápido, mas com inteligência. O advogado reforçava que a paciência era minha maior arma. Naquele silêncio inquietante, preparei uma carta para elas. Uma carta que jamais entregaria. Era minha voz mais sincera. Um grito contido de mãe traída, cheia de esperança e tristeza. Ali, expressei tudo o que não podia dizer em palavras, faladas. Aquela carta era minha alma exposta, um último ato antes da tempestade que eu sabia que viria. Os dias seguintes foram cheios de silêncios armados. Clara e Marina quase não se falavam mais, e a tensão entre elas começou a crescer. Eu observava de longe, calada, como quem assiste duas cobras se enrolando, prestes a atacar uma à outra. Um fio de esperança nasceu ali. Talvez a ganância, que as uniu contra mim, acabasse por destruí-las. Uma manhã, Clara tentou forçar uma conversa comigo. Veio com aquele tom doce, falso, tentando me convencer a assinar alguns documentos de regularização da casa. Me trouxe café, biscoitos e um sorriso forçado. Mas eu já não era mais a mesma. Apenas segurei a xícara, olhei nos olhos dela e disse com firmeza: "Você realmente acredita que eu ainda confio em você?" A máscara caiu por um segundo. Os olhos dela endureceram e ela largou os papéis sobre a mesa com um leve suspiro. De irritação. "Você vai acabar ficando sozinha, mãe. Nós só queremos ajudar." Aquela frase me cortou mais do que qualquer outra. A ajuda delas tinha gosto de veneno. Foi nesse momento que percebi algo essencial. Clara não esperava mais que eu cedesse. Ela estava apenas testando os limites da manipulação. Eu sorri, não com ternura, mas com estratégia. Guardei os documentos e no dia seguinte entreguei tudo ao meu advogado.
Aquilo era uma tentativa de fraude, e ele me garantiu que, se Clara insistisse, haveria consequências legais. Se você está acompanhando essa história e torcendo pela verdade, deixe seu like e se inscreva. Essa não é só a minha história. É a de muitas pessoas que silenciosamente são traídas dentro do próprio lar, eu disse, encarando minha câmera com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. Marina, cada vez mais inquieta, me procurou. Dessa vez, chorando de verdade. Disse que nunca quis que aquilo chegasse tão longe, que Clara a pressionava, que se envolveu porque estava em dificuldades financeiras. Ela falava entre soluços, sentada, no sofá onde costumava ver desenho quando criança. Eu a ouvia, mas meu coração estava em guerra. Mãe, eu só queria um pedaço da casa. Só um pedaço, ela disse. Aquilo me destruiu, como se a casa pudesse ser dividida como se divide um bolo. Não era sobre parede ou terreno, era sobre mim, sobre meu valor. E ali eu percebi que mesmo as lágrimas dela, sinceras ou não, vinham carregadas de egoísmo. A carta que eu havia escrito, com toda a minha dor, foi então colocada numa gaveta com chave. Eu a manteria ali, como testemunho de tudo que vivi. Ainda não era hora de entregá-la. Eu esperava o momento em que a verdade viesse à tona, e ela teria mais impacto que qualquer palavra dita. Meu advogado já havia iniciado um processo cautelar. Eu consegui, por vias legais, impedir qualquer movimentação no registro da casa, sem minha autorização expressa. Isso enfureceu Clara, que passou a agir com frieza, me ignorando completamente. Mas, paradoxalmente, era um alívio não ouvir mais sua voz mentirosa todos os dias. Em silêncio, me preparei. Sabia que a próxima jogada delas poderia ser a mais perigosa, mas eu também tinha minha carta na manga. E no fundo, no lugar mais profundo do meu ser, eu sabia. A reviravolta estava se aproximando, e seria definitiva. Eu estava na cozinha quando escutei a porta da frente se abrir com força. Clara entrou como uma tempestade, sem disfarces. Seus passos duros ecoavam pela casa como tiros abafados. Ela tinha um celular na mão e falava com alguém, sem notar minha presença. Não aguento mais esperar. Ela vai ter que sair dali de qualquer jeito. Você disse que resolveria. Aquilo gelou meu sangue. Não era só uma conversa de desabafo. Era uma ameaça direta. Ela desligou o telefone sem perceber que eu estava atrás da porta. Por dentro, eu tremia, mas por fora, permaneci imóvel. Era como se meu corpo se preparasse para a guerra que estava por vir. Nos dias seguintes, a energia da casa mudou. Eu notava objetos fora do lugar, portas destrancadas, janelas abertas durante a noite. Sinais pequenos, mas que não deixavam dúvidas. Alguém de fora estava entrando ali. Me dei conta de que Clara devia ter dado uma cópia da chave para um estranho. Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto com móveis. Deitei com um telefone em uma mão e uma faca de cozinha na outra. Aos 70 anos, aquilo era o cúmulo da humilhação. Viver sob ataque dentro do que eu mesma construí, com sacrifício e amor. Chamei o advogado novamente. Ele me aconselhou a instalar câmeras escondidas. E eu o fiz. Coloquei dispositivos simples nos corredores e na sala. Se elas forem longe demais, você terá prova, ele disse. A justiça precisava de imagens. E eu daria isso a ela. Dias depois, as gravações começaram a revelar algo devastador. Clara, em uma madrugada, abriu a porta para um homem encapuzado. Ele vasculhou meus armários, tentou forçar o cofre onde guardei meus documentos. Felizmente, não conseguiu, mas aquilo foi o suficiente. Era crime, era invasão, era a prova que eu precisava. O advogado orientou que eu registrasse tudo na delegacia, e assim fiz. A denúncia foi aceita. Um inquérito foi aberto. Pela primeira vez, Clara não poderia mais fingir. Ela seria chamada para depor, e Marina também. Meu coração batia forte, não de medo, mas de uma força silenciosa que crescia dentro de mim. Justiça. Quando Clara recebeu a notificação judicial, ela enlouqueceu. Gritou comigo, me acusou de ser uma velha rancorosa, de estar manchando o nome da própria filha. Você está me destruindo, ela berrou.
mas tudo que consegui responder com serenidade foi: "Você já fez isso sozinha, filha." Marina ficou em silêncio. Não me defendeu, mas também não atacou. Sua expressão era de quem já sabia que o fim se aproximava. Clara, por outro lado, jurou vingança, mas ela não sabia que sua queda já estava em curso. E foi aí que eu decidi. A última parte dessa história seria escrita por mim, do meu jeito, com uma vingança à altura da dor que me causaram. Eu não seria apenas sobrevivente, eu seria a autora do desfecho. Depois que fiz a denúncia e Clara foi intimada, as máscaras começaram a cair de vez. Não havia mais sorrisos falsos, nem teatros de família feliz. A casa virou um campo de guerra, silencioso, onde cada olhar era uma ameaça velada e cada gesto era um movimento calculado. Na manhã seguinte ao recebimento da intimação, Clara desapareceu por 2 dias. Marina, inquieta, me disse que ela havia ido pensar na vida, mas eu sabia que havia mais. Durante esse tempo, instalei mais uma câmera, desta vez no portão da frente. Não confiava mais em ninguém. Foi aí que recebi uma ligação que mudou tudo. Um rapaz, voz jovem e nervosa, dizia ter sido contratado por Clara para apressar minha saída da casa. Ele dizia que não queria se envolver mais, que sentia remorso. Pediu desculpas. E mais, disse que tinha gravações. Eu, em choque, anotei tudo. Era a peça que faltava. O advogado quase caiu da cadeira quando ouviu o áudio. Clara, com todas as palavras, oferecendo dinheiro para que um desconhecido me ameaçasse e, nas entrelinhas, me fizesse desaparecer. Aquilo não era mais apenas uma disputa familiar. Era uma tentativa de atentado. Com tudo em mãos, tomamos a decisão de entrar com um pedido de medida protetiva contra Clara. O juiz, diante das provas, não hesitou. Em 2 dias, Clara foi proibida de se aproximar de mim ou da casa. Um oficial entregou a ordem em mãos. Ela tentou rasgar o papel, gritando que era tudo invenção. Mas já era tarde. Marina estava em prantos. Sentada no portão, me pediu para conversar. Eu, com o coração partido, aceitei. Ela confessou tudo. Que Clara a manipulava, que ela tinha medo da irmã, que só entrou naquilo por pressão e por covardia. Disse que nunca imaginou que tudo fosse tão longe. Pela primeira vez em muito tempo, vi sinceridade nos olhos de Marina. Mas isso não mudava o que havia sido feito. Você não tentou me matar, mas assistiu em silêncio. E isso também é escolha. Ela apenas abaixou os olhos, sabendo que nenhuma desculpa era suficiente agora. A medida protetiva foi o golpe final. Clara ficou impedida de entrar na casa que tanto queria roubar. Mas eu ainda não estava satisfeita. Eu queria algo, mais. Algo que não envolvesse ódio, mas que deixasse marcas. Algo que Clara jamais pudesse apagar. E foi aí que nasceu meu plano de vingança, o mais inesperado de todos. Liguei para o cartório, marquei uma reunião. Levei todos os documentos e iniciei o processo de doação da casa. Mas não para Marina. E muito menos para Clara. A casa, com todos os seus móveis, história e vida, seria doada para uma fundação de acolhimento a idosos abandonados. Quando finalizei o processo, senti um alívio tão profundo que chorei. Ali estava a maior resposta que eu poderia dar. Elas tentaram me arrancar o lar e eu transformei esse lar em abrigo para quem mais precisa. Minha dor, minha história, minha casa. Agora seria um escudo para outras vidas. A notícia da doação se espalhou rapidamente entre os vizinhos. Alguns acharam nobre, outros disseram que era loucura. Mas eu estava em paz. Pela primeira vez em meses, eu dormi com a janela aberta, sem medo. A casa que tentaram me roubar seria, agora, um farol para outras almas invisíveis como eu. Clara descobriu dias depois. Apareceu na porta do portão gritando descontrolada. Foi contida por policiais, acionados pela medida protetiva. Você é louca! Jogou tudo fora! Essa casa era nossa! Ela berrava. E eu, do outro lado da grade, apenas disse: era minha, agora é do mundo. Aquela cena foi a última vez que vi Clara.
Ela sumiu da cidade após responder ao inquérito. Seu nome agora era investigado por tentativa de estelionato e associação criminosa. Um fim melancólico para alguém que se perdeu no próprio veneno. Marina, por outro lado, continuou vindo. Aos poucos, com humildade. Trouxe comida. Ajudou nas tarefas. Sentava comigo no jardim sem dizer muito. Apenas ouvia. Um dia me olhou e disse: "Eu fui fraca, mãe. Não me perdoe agora, mas não me apague da sua vida." Apenas assenti. Era o máximo que eu podia dar. A casa passou oficialmente para a fundação em uma cerimônia silenciosa. Vieram 2 senhoras, com passos lentos e olhos emocionados. Sentaram-se comigo na varanda e me contaram suas histórias. Filhos que sumiram, lares tomados, corações despedaçados. Eu vi em cada uma delas reflexos de mim mesma. Meses depois, o imóvel foi transformado. Quartos adaptados. Cozinha ampliada. Mural com fotos antigas mantido na sala. Meu retrato ficou lá, com uma plaquinha. Dona Helena, fundadora e guardiã. Eu ainda morava ali, mas agora com companhia, risos suaves, passos lentos e verdadeiros. Clara nunca mais deu sinal de vida, e eu não precisei mais pensar nela. Minha vingança não foi vê-la sofrer. Foi provar que sou mais forte do que o abandono, mais resistente do que a ganância, mais inteira do que a dor que ela tentou deixar em mim. A última carta, aquela que guardei com tanto cuidado, nunca foi entregue. Mas eu a li para mim mesma, em voz alta, diante do espelho. E no fim, acrescentei uma linha. E mesmo que você tente me destruir, eu sigo viva, porque minha dignidade não se vende. A cada pôr do sol, sentada naquela mesma varanda onde minhas filhas um dia brincaram, eu sorrio. Não porque tudo deu certo, mas porque mesmo quando tudo desmoronou, eu continuei de pé. Como as raízes antigas que sustentam o tronco de uma árvore centenária. E se você chegou até aqui comigo, escutando essa história de dor, força e superação, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história com quem precisa ouvir. A vida depois da traição, a força no silêncio e a vitória na justiça. Eu sou Helena, e essa foi a minha verdade.